Você se considera uma pessoa ousada? Acredita que tudo aquilo que é oculto e proibido é mais gostoso? Ou é apenas um curioso que se interessa por coisas misteriosas e inexplicáveis? Venha comigo, pois hoje irei te contar uma história sobre uma jovem que descobriu algo terrível ao desvendar um desses mistérios. Aquele dia era apenas um como qualquer outro, mas para Samantha era o mais importante de sua vida. Ela mal tinha se formado no ensino médio, mas aquele já seria seu primeiro dia na faculdade cursando o que sempre sonhou, design de moda. Depois de longas 3 horas de viagem em um trânsito infernal prejudicado por uma forte chuva, ela chegava ao prédio onde passaria pelo menos os próximos 4 anos. A construção em si era imponente, media mais de 10 metros, tinha 4 andares e suas janelas mais pareciam cristal com um tocar de raios do sol que agora saía timidamente por detrás de nuvens passageiras. Adentrando o salão principal rapidamente, ela correu para apertar o botão do elevador, mas não foi veloz o suficiente para impedir que suas portas se fechassem diante dela. Ela suspirou, batendo o pé contra o solo de ansiedade, e enquanto aguardava por ele, alguns estudantes se aproximavam e a cumprimentavam. Acenando de volta, ela ficou feliz em saber que as pessoas ali eram aparentemente amistosas. Ela estava extremamente nervosa, com medo de perder todas as aulas de seu primeiro dia na faculdade. Mas mesmo com a cabeça em outro lugar, não deixou de notar uma característica estranha no interior do elevador ao adentrá-lo com mais 6 estudantes. Era uma placa de metal parafusada que cobria um espaço abaixo do botão número 1. Aquele espaço parecia suficientemente grande para que ali coubesse um outro botão. Samantha estranhou e, ao olhar para as pessoas que a acompanhavam ali dentro, percebeu que eles agiam normalmente, distraídos em seus celulares ou conversando entre si. Curiosa que só ela questionou ao ar de forma que todos ouvissem. Tem mais de 4 andares aqui. Não deveria ter um botão aqui? 2 disseram que não perceberam, 3 disseram que não sabiam, e uma simplesmente ignorou a pergunta e continuou mexendo em seu celular. Antes que a conversa pudesse se estender, os passageiros foram saindo em seus respectivos andares e ela ficou sozinha, pois era a única que iria para o 4º andar. Naquele dia ela conseguiu assistir a 2 aulas e se apaixonou pelo conteúdo que havia estudado. Aquilo era tudo realmente como ela esperava, mas não deixou de perguntar aos demais alunos sobre a placa de metal misteriosa do elevador. Sendo novatos como ela, a maioria a havia percebido, mas nenhum deles se interessou em saber o motivo de ela estar lá. De qualquer forma, Aline, que parecia ser a aluna mais extrovertida e comunicativa da turma, sugeriu que ela perguntasse a Carla ou a Hélio, ambos alunos do 5º período que ela havia conhecido no intervalo. Em seu 2º dia de aula, ela conseguiu chegar a tempo na faculdade, pois tinha tomado uma outra rota, que era mais longa, mas que tinha pouco trânsito. Dessa vez, ela poderia aproveitar todas as aulas ao máximo. Durante o intervalo, ela havia pedido para que Aline apontasse Carla e Hélio para que ela pudesse procurá-los na saída, e assim ela o fez. Carla e Hélio eram amigos bem próximos e conversavam intimamente quando Samantha se aproximou. Eles eram bem amigáveis e simpáticos a princípio, e se ofereceram para ajudar Samantha com qualquer coisa que precisasse, mas quando ela tocou no assunto da tal placa de metal, eles simplesmente desconversaram e trataram de se afastar dela. Ainda mais desconfiada agora, ela tentou questionar outros veteranos, mas para sua frustração alguns tiveram a mesma atitude de Carla e Hélio, ou assim como os outros disseram que não perceberam ou que não sabiam sobre o que ela estava falando. Encucada por sentir que eles escondiam alguma coisa e frustrada por nenhum deles compartilharem o que sabiam, ela decidiu tomar uma atitude drástica. Ela saiu da faculdade,
foi direto para a loja de materiais de construção mais próxima e comprou uma dúzia de ferramentas. Após retornar ao campus, ela esperou 20 minutos até que os últimos alunos saíssem, a fim de se esgueirar pelo gramado e pelas árvores para retornar ao prédio de forma que ninguém a visse. Não havia aulas à noite, então logo ela estaria sozinha com apenas alguns funcionários. Ansiosa por descobrir o que aquela placa de metal escondia, ela foi até o elevador, que estava parado ali no primeiro andar, e apertou o botão número 4. Chegando ao quarto andar, ela se certificou de que não houvesse ninguém ali, verificando todos os corredores, salas, escadas e inclusive entrando no banheiro masculino. Confirmando que não havia ninguém, ela voltou para o elevador e o deixou lá parado à medida que tentava encontrar, entre as ferramentas que havia comprado, uma que pudesse fazer o trabalho. Ela realmente teve sorte naquela empreitada, pois o elevador permaneceu ali, imóvel enquanto ela finalmente conseguia abrir aquela placa de metal. Diante dela, agora um buraco negro e vazio se mostrava. Aonde estavam os fios do botão? Ela pensava conforme tentava usar os dedos e as ferramentas querendo alcançar algo lá dentro. Ela se machucou, se cortou, se frustrou e estava prestes a desistir quando o elevador começou a saculejar enquanto uma pequena chave de fenda parecia atingir algo, causando uma breve faísca dentro daquele pequeno círculo de escuridão. Uma bizarra mistura de ansiedade, medo, satisfação e alegria preenchiam Samantha à medida que o elevador movia-se brusca e violentamente para baixo de forma desproporcional. Ela se segurou no corrimão, tentando manter seu equilíbrio enquanto forçava suas pernas contra o ar, temendo uma intensa colisão. Naquela cena dramática onde várias emoções e mecanismos se agitavam, foram apenas poucos segundos que se passaram quando o elevador, inexplicavelmente de forma repentina, diminuiu absurdamente sua velocidade, fazendo com que o impacto esperado pela física, pela lógica e por Samantha não ocorresse. Ofegante, ela recuperava seu fôlego apoiando suas mãos nas paredes do elevador quando percebeu que diante das portas que se abriam lentamente, um breu profundo obscurecia sua visão. Uma leve brisa congelante logo tomou todo aquele pequeno recinto quadrangular, quando uma poderosa lufada de vento uivante chocou-se contra as portas de metal, fazendo-as tremerem e lançando o corpo da jovem violentamente contra a parede interna. Recuperando-se do golpe quase sobrenatural que havia a atingido, ela se levantava do chão com as costas doloridas enquanto tentava enxergar algo além daquelas portas. Cada movimento que fazia era respondido com uma pontada de dor. Assim, ela saía do elevador e, capengando, adentrava a escuridão. Ela pegou seu celular e tentava iluminar o local conforme se arrastava. Apenas escombros, colunas rachadas e muitos tijolos cobriam os poucos centímetros que aquela lanterna conseguia iluminar. Talvez, se ela tivesse comprado uma lanterna, estaria mais atenta ao que estava prestes a acontecer. Apavorante e cacofônico, um grito ensurdecedor ecoou pelo gélido e mórbido ar que agora formava uma densa e macabra nuvem, contaminando todo o ambiente. Das sombras da penumbra, um contraste poderoso emergia envolvendo uma figura. Diversas cores intensas a pincelavam de forma amadora, destacando-se do negro dominante, e revelavam agora, diante de Samantha, uma mulher que vestia apenas roupas de baixo, mas que tinha seu corpo completamente coberto por uma mistura selvagem de tintas. Chocada, desesperada e aterrorizada, Samantha tentou correr de volta para o elevador, forçando seus músculos que foram magoados com o choque anterior. A aparição sinistra flutuava pelos escombros e atravessava as colunas como se não existissem, e Samantha temia pelo que poderia acontecer se ela a alcançasse. Mas, para sua sorte,
ela estava bem longe e o prédio realmente devia estar vazio, pois as portas do elevador encontravam-se abertas. Ela se jogou desesperadamente para dentro dele e apertou todos os botões ansiosamente, dominada pelo nervosismo e medo. A bizarra combinação de total escuridão e de um festival de cores se despedia de seus olhos conforme, ao cerrar das portas de metal, ela estava a menos de 3 metros da horrenda face fantasmagórica daquela mulher medonha. Algum tempo se passou e o terrível trauma que Samantha havia vivido a afastou da faculdade por algumas semanas. Seus pais insistiam que ela devia trancar o curso, pois estavam jogando dinheiro fora, mas ela prometia retornar logo em breve. Quando assim o fez e retornou às aulas, ela evitava encarar novamente aquele painel, que por sinal já estava completamente lacrado como antes. Ela passou vários dias em silêncio, apenas observando a tudo e a todos. Certo dia ela finalmente criou coragem. Sua meta agora não era mais descobrir que terrível segredo se escondia atrás da placa de metal, pois ela havia vivenciado a mais horrível experiência de sua vida com aquilo. Mas era saber quem era aquela mulher do corpo pintado que vivia no subsolo secreto da faculdade. Ela tentou retomar as investigações, agora questionando os funcionários do prédio. No entanto, assim como todos os outros alunos, eles desconversavam, se faziam de sonsos ou apenas a ignoravam. Ao ver os esforços da menina, que já estava começando a ser taxada de louca e paranoica e a ser evitada na faculdade, um dos faxineiros se aproximou dela na hora da saída, quando muitos dos alunos e dos outros funcionários já haviam saído, pois ela tinha o costume de ficar até mais tarde no campus. Seu Roberto era um senhor que visivelmente já havia passado da hora de se aposentar, e muito provavelmente ele já recebia a aposentadoria. Mas por trabalhar ali há décadas, seu pedido para continuar trabalhando foi aceito. Ele se aproximou da desolada e triste Samantha e lhe contou toda a verdade sobre o subsolo selado e a mulher banhada em tinta. Há cerca de 2 décadas atrás, quando aquele campus ainda estava engatinhando em seus anos iniciais, os trotes realizados pelos estudantes mais antigos se tornavam cada vez mais violentos e humilhantes com o passar dos semestres. No fim da primeira semana de agosto daquele ano, Mariana era só mais uma no meio de um grupo de novatos que se reunia em uma das salas sob coordenação dos veteranos. Em uma cena onde desrespeito e degradação se faziam soberanos, os calouros eram despidos, deixados apenas com suas roupas íntimas, enquanto seus corpos eram pintados da cabeça aos pés numa grande variedade de cores das tintas contidas em vários baldes que se espalhavam pela sala. Diferente dos demais, que aceitavam aquela brincadeira tóxica e nociva amistosamente, ou que estavam apenas dispostos a passar por aquela humilhação e se verem livres logo daquela tradição, Mariana estava indignada e revoltada. Ela não aceitava ter que se sujeitar àquilo e discutia, relutava e atacava os veteranos ao redor enquanto eles tentavam contê-la e pintá-la contra a sua vontade. A terrível cena agora se estendia pelos corredores. Alguns alunos sentiam pena de Mariana, mas tinham medo de represália e se calavam diante da covardia. Já havia passado o horário das aulas, e assim, quase todos os professores e funcionários já haviam se retirado do campus, e agora eles se encontravam diante das portas metálicas do único elevador do prédio. Eles estavam no 2º andar, mas quando apertaram o botão, o elevador estava no 4º. Enquanto isso, Mariana se debatia, tentando se soltar. Os veteranos insistiam, quase ordenando que ela devia ir às ruas pedir dinheiro naquele estado degradante. E foi nesse embate que o pior aconteceu quando Mariana foi empurrada bruscamente contra as portas do elevador, que estava a demorar, ainda preso no 4º andar, transformando aquela cena desrespeitosa em uma cena de terror e desespero conforme o corpo vulnerável e pintado da jovem caía naquele fosso, dominado por trevas e por seus gritos de pavor.
Os dias que se seguiram foram extremamente fúnebres, mas egoístas e hipócritas. Os estudantes lamentavam a morte de Mariana, mas tinham medo de serem punidos. Os professores, por sua vez, temiam que o prédio fosse interditado ou que fossem culpados pelo acontecido. E assim, decidiram abafar o caso e forjar para que aquilo parecesse um acidente. Foi nesses dias que um faxineiro foi enviado para lá. O subsolo do prédio, onde antes funcionava uma garagem, pois o mau cheiro de seu cadáver já estava se espalhando por todo o edifício. O andar já havia sido evacuado, mas nunca mais se ouviu falar daquele faxineiro. Foi desse modo que seu Roberto conseguiu seu emprego, substituindo o antigo faxineiro. E depois daquele dia, o botão do elevador que levava àquela garagem foi desmontado, suas ligações cortadas, e uma chapa de metal foi inserida sobre o painel naquela região a fim de evitar que qualquer pessoa tivesse acesso ao andar proibido.